Olá, benditos! Já estamos no penúltimo capítulo da nossa série e vamos ver mais detalhes do que aconteceu durante a invasão dos babilônios na nação de Judá e sua capital, Jerusalém. Essas calamidades já haviam sido anunciadas quando Yahvé estabeleceu a aliança com seu povo. Além disso, Yahvé vinha falando incessantemente através dos seus profetas, entre eles Jeremias, de modo que os judeus não deveriam ter se admirado quando estas coisas começaram a acontecer. Jeremias começou este cântico lamentando a perda dos preciosos filhos de Sião, tão valiosos como o ouro fino. Os melhores e os mais brilhantes foram todos tirados de Judá e Jerusalém, e apenas os mais pobres e menos capazes foram deixados para trás. A geração levada para a Babilônia nunca seria tão valorizada lá quanto seria em Jerusalém. Lá, eles não seriam valorizados como ouro, mas sim considerados como meros vasos de barro. Jeremias também lamentou a crueldade dos que foram deixados em Jerusalém de uns para com os outros. Ele os descreveu como sendo piores que os chacais, que ainda se preocupavam em amamentar seus filhotes. As mães abandonavam seus filhos como as avestruzes no deserto, que abandonam rapidamente o ninho e seus filhotes quando pressentem o perigo. O fato é que ninguém estava a salvo do terrível julgamento que veio sobre Jerusalém. A fome era terrível. Os ricos, acostumados ao luxo, agora viviam literalmente no monte de lixo. Aqueles que eram o povo especial de Deus estavam vivendo como animais, pois haviam dado as costas para o seu Deus. Deus estava derramando a sua ira sobre o seu povo e sobre sua terra. O cerco babilônico foi longo e penoso. Teria sido melhor que o Senhor tivesse destruído a cidade de uma só vez, como fez com Sodoma. No entanto, os pecados de Judá eram maiores do que os de Sodoma, pois eles haviam visto a glória de Deus, recebido a lei do Senhor e feito aliança com ele. Os privilégios sempre trazem consigo responsabilidades, mas a nação se recusou a obedecer ao Senhor e foi castigada por sua rebeldia. Para o povo, teria sido melhor morrer na batalha do que definhar lentamente de fome. Jeremias descreveu a aparência saudável e bela dos nobres de Jerusalém, que eram um adorno para a cidade. Mas, após toda aquela calamidade, a aparência deles estava desfigurada pela fome. Era uma fome tão terrível que as mães cozinhavam seus próprios filhos. Jeremias podia ver a ira de Deus derramada sobre Sião. Era tão grande que os reis das outras nações não acreditavam no que viam. O inimigo havia conseguido entrar pelos portões de Jerusalém e destruí-la completamente. Mas essa era a dura realidade. A ruína de Sião foi provocada especialmente pelos pecados dos seus líderes espirituais, falsos profetas e sacerdotes que, sob o pretexto de zelo pela religião, perseguiram os profetas, sacerdotes e homens fiéis dentre o povo de Deus, inclusive o próprio profeta Jeremias. Eles derramaram o sangue de muitos inocentes publicamente, com os seus julgamentos arranjados, mas Deus não os deixou impunes. Agora, Jeremias vê esses mesmos líderes vagando como cegos pelas ruas, pisando em cadáveres totalmente contaminados, sendo desrespeitados por todos que os veem. Eles depositaram sua confiança no Egito para resgatá-los dos babilônios, mas sua esperança foi totalmente frustrada. Quando Jerusalém foi finalmente conquistada e ocupada pelos babilônios, os cidadãos judeus tiveram sua liberdade totalmente restringida e logo foram preparados para ir para o exílio na Babilônia, conforme a palavra do profeta Jeremias. Os babilônios perseguiam qualquer um que tentasse escapar. O povo ainda confiava no seu rei, Zedequias, mas na hora H, quando o exército babilônico invadiu Jerusalém, o rei Zedequias fugiu, mas foi capturado, julgado severamente e levado para a Babilônia, onde morreu. Jeremias termina o seu cântico dirigindo-se sarcasticamente a Edom, que era a nação vizinha de Judá.
Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, o patriarca das 12 tribos de Israel. Não se sabe se este território é o mesmo da terra natal de Jó. No entanto, como Uz parece ter sido bem acessível tanto para os beduínos sabeus da Arábia quanto para os invasores caldeus da Mesopotâmia, parece ter sido localizada na área geral de Edom. Os edomitas se regozijaram com a destruição de Jerusalém, incentivaram os babilônios e é possível até que os tenham ajudado na conquista. E é por isso que esses últimos versículos são direcionados contra eles. De fato, os judeus haviam bebido do cálice da ira de Deus, mas um dia esse cálice seria passado para Edom pelas mãos dos próprios babilônios e assim chegaria a hora do seu juízo. Deus já havia terminado o seu grande julgamento contra Jerusalém, mas o castigo de Edom ainda estava prestes a vir. E quando Jerusalém fosse restaurada, a nação de Edom ainda seria mantida em estado de humilhação. Este capítulo traz algumas lições que vale a pena destacar. As consequências do pecado são reais e têm impacto em nossas vidas e nas pessoas ao nosso redor. Por exemplo, quando os pais pecam e sofrem as consequências dos seus pecados, os filhos também sofrem. Desfrutar as dádivas e esquecer o doador é um tipo de idolatria. Por isso, quando não damos o devido valor às bênçãos concedidas pelo Senhor, Ele tem a liberdade e o direito de tirá-las de nós. A devastação descrita neste capítulo serve como um chamado ao arrependimento. Isso deve nos encorajar a examinar nossas próprias vidas, nos afastar do pecado e buscar o perdão de Deus. Em tempos de angústia, a oração se torna uma tábua de salvação, conectando-nos ao nosso Deus, que sempre nos ouve e responde na hora e no tempo certo. Este capítulo também nos reafirma a soberania de Deus, mesmo em meio ao caos e à destruição. Tudo se desenrola de acordo com o plano e o propósito dele. Isso nos dá a certeza do controle final de Deus sobre todas as circunstâncias, sabendo que ele faz com que tudo contribua para o nosso bem. E amanhã, no último capítulo desta série, Jeremias compõe seu último cântico em forma de oração, pedindo misericórdia tanto para os que foram deixados em Jerusalém, como para os que haviam sido levados para o exílio na Babilônia. Uma oração carregada de dor, mas também de esperança de que Deus não os deixaria sem resposta. Eu te espero amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.